Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação e o meu convite é para que você permaneça até o fim, para que de alguma forma o nosso Deus possa falar ao seu coração, assim como eu desejo que também fale ao meu coração. Nessa ocasião nós vamos fazer a nossa oração para nos prepararmos espiritualmente e logo em seguida vamos conhecer qual será o tema e o texto bíblico para a nossa reflexão. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra. Ela que tem sido o nosso alimento diário, ela que tem sido a nossa bússola que tem nos direcionado e tem nos levado para perto de Ti. A bem na verdade, Pai, nós queremos um dia não apenas ter conhecimento bíblico, mas ser ensinado diante da Tua presença, diante da Tua face, acerca de coisas que precisamos aprender e conhecer. Será maravilhoso esses momentos, esses encontros. Por isso, hoje, nós queremos desfrutar desse momento, já com a intenção de nos prepararmos para, quem sabe, muito em breve, começarmos a eternidade junto a Ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que temos feito de errado, aquilo que temos falhado, aquilo que temos manchado o Teu santo nome. Nos dá um novo recomeço. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é um tema bastante interessante e diz assim, culto online. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na Carta aos Hebreus, isso mesmo, Carta aos Hebreus, capítulo 10, o versículo é o 25, que diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. A internet, né, tem tudo a ver com o tema de hoje, culto online. A internet tem sido uma ferramenta, um meio que o ser humano criou que, de certo modo, nós podemos dizer que tem facilitado a nossa vida. Se a gente, por exemplo, levar em consideração os estudos que antigamente as pessoas faziam, que tinham que se deslocar para uma biblioteca e ali consultar livros e passar horas e horas lendo para tentar achar ali a resposta para as suas indagações. E hoje em dia, com um simples Google, né, você consegue a resposta que tanto deseja com muita facilidade em tão pouco tempo. A gente pode dizer sim que a internet tem sido uma bênção para nós. Mas, infelizmente, o assunto da meditação de hoje é conversarmos um pouco sobre alguns malefícios espirituais que a facilidade da internet tem ocasionado. E um deles é o tão famoso culto online. E você precisa ficar aqui junto comigo até o fim para você entender, para você não sair aqui com uma ideia errada. Sabe por que culto online é ruim se na época da pandemia se utilizou desse mecanismo, né, para as pessoas manter ali vamos dizer assim, o relacionamento espiritual com Deus, né, a questão do congregar, mesmo à distância? Fica comigo, eu vou te explicar. O problema não está no culto online. Podemos sim participar de cultos online. Por exemplo, eu convido você a todos os dias voltar aqui no canal para ter junto comigo a meditação. Isso é uma espécie de culto online. O problema não é o culto online, mas o problema é se manter espiritualmente somente do culto online. Veja o que o verso falou, que Paulo falou aos hebreus. É um conselho para mim também. Por mais que eu e você não sejamos hebreus de sangue, de nacionalidade, mas esse conselho destina-se para mim e para você hoje. Paulo é bem claro ao dizer, não deixemos de congregar-nos. Provavelmente, nos dias de Paulo, esse hábito de deixar de ir para a igreja já estava se tornando comum. Ou você acha que ele iria chamar à tona um assunto que não fosse, vamos dizer assim, vivido e presenciado nos seus dias? Se Paulo estava chamando a atenção aos hebreus, isso dá a entender que esse problema é de muito tempo atrás. E quando a gente avalia essa situação, a gente logo toma conhecimento de vários motivos ou desculpas pelos quais as pessoas podem deixar de congregar.
Um deles é a questão do culto online. Como assim, Davi? Deixa eu te dizer. Assistir o culto em casa, quem sabe no sofá da sua casa, super confortável, quem sabe numa vestimenta confortável, pijama, por exemplo, é bem mais cômodo do que você ter que se preparar, do que você ter que se arrumar, do que você ter que acordar cedo na hora devida em que o culto está acontecendo, se deslocar até o local do culto. É muito mais cômodo assistir em casa. Quem sabe enquanto você escuta o sermão, você está ali comendo, né, alguma coisinha gostosa. Quem sabe você, enquanto está ouvindo o sermão, você está fazendo outra coisa na casa, quem sabe lavando os pratos. Eu costumo fazer isso. Eu gosto de lavar os pratos, ouvindo o sermão. Mas o conselho de Paulo é: não deixemos de congregar-nos. E aqui nós devemos levar a nossa mente a pensar: quais são os benefícios de congregar? Por que nós precisamos congregar? Certa vez, uma pessoa deu o seu relato a um jornal cristão e disse o seguinte: olha, eu tenho muitos anos que frequento determinada igreja e durante esses anos eu assisti muitos e muitos sermões, mas eu não me lembro de nenhum deles. E isso fez uma repercussão muito grande, essas palavras dessa pessoa. E provavelmente essa seja a sua realidade. Por exemplo, faça um esforço mental agora. Você que tem o hábito de frequentar uma igreja. Você lembra qual foi o sermão, quem sabe, de 15 dias atrás, uma semana atrás, do culto passado? Você lembra qual foi o sermão? Se sim, que bom. E do culto anterior, você lembra? A gente vai perceber que quanto mais a gente tenta voltar os cultos, mais a gente percebe que talvez a gente não tenha fixado na memória. E aí talvez essa argumentação dessa pessoa, desse senhor, comece a fazer sentido para mim e para você. Mas deixa eu fazer uma analogia diferente. Imagine que, ao invés do sermão, seja a sua alimentação. Imagine que, ao invés de você ir para o culto, seja o teu relacionamento com a pessoa que você ama. Se você é casado, quem sabe, sua esposa ou seu esposo. E aí você vai deixar de se relacionar com a pessoa que você ama? E agora você vai deixar de se alimentar da comida que a pessoa que lhe ama faz para você com todo carinho. Eu te pergunto, você vai durar muito tempo? Não. Porque como já dizia meu avô Bibi Rocha, saco vazio não sustenta em pé. Você precisa se alimentar. Provavelmente você não lembra o que foi cozinhado há um mês atrás, há semanas atrás. Você não lembra qual foi o menu que a pessoa que quer bem a você preparou para você. Mas uma coisa você não pode discordar. O alimento que você comeu lhe sustentou até o dia de hoje. Sabe, dentre muitos benefícios que o congregar traz para mim e para você, o maior deles é o apoio mútuo da Irmandade. Quando eu e você congregamos, nós não congregamos de maneira isolada. Nós estamos junto a outras pessoas que também têm suas necessidades, que também têm suas debilidades, que também têm as suas dificuldades, assim como eu e você. E quando estamos lá juntos, nós compartilhamos a nossa experiência. Quando nós estamos lá juntos, nós somos alimentados pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E quando lá estamos juntos, quem sabe em momentos de dificuldade, nós partilhamos a nossa situação e com apoio mútuo um dos outros, a gente consiga se manter em pé. Existem outros versos que eu acho interessante que vêm a calhar com o assunto de hoje. Um deles diz: é melhor que sejam dois, porque se um vier a cair, tem o outro para lhe apoiar, para lhe sustentar, para o levantar. E um outro verso muito interessante que também podemos utilizar dentro do contexto é: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um cordão só, você consegue. Pega um aramezinho, balança, ele quebra. Mas se você pegar 3,
não vai ser com a mesma facilidade. Quando eu e você congregamos, nós conseguimos não apenas nos manter firme, mas nós nos apoiamos mutuamente como igreja de Deus, para não somente eu, mas outras pessoas também se manterem firmes. Então guarde no seu coração as palavras de Paulo. Não deixemos de congregar. Esse alerta, essa admoestação, essa palavra admoestação é aviso, é uma chamada de atenção. Ou seja, isso que Paulo está fazendo, está transmitindo para nós, é um alerta para mim. Porque com muita facilidade, a gente nutre o pensamento de tipo, por que ir para a igreja? Ah, lá tem pessoas que me magoaram, lá tem pessoas que fizeram isso comigo, lá tem pessoas que deixaram de fazer isso comigo, lá tem pessoas... O sermão não é legal, o pregador não é legal. Por que congregar? Mas Paulo chama a atenção. Não deixe de congregar. Isso não quer dizer que a partir de hoje você não vai ter mais o culto online. Você pode sim ter seu culto online. Veja o culto online como uma espécie de suplemento. Ou seja, você continua se alimentando e agora você faz uma suplementação à sua alimentação. Então vá para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja mais vezes, porque assim é a vontade de Deus. E se Deus assim chamar atenção para mim e para você, é porque sim existe algo de valor, algo importante, a ponto de Deus chamar a minha e a sua atenção. O culto online é importante? É. Mas não deve ser o nosso momento principal de adoração na presença de Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Que Papai do Céu continue a trazer mensagens como essa, reflexões importantíssimas, que fazem de fato total diferença na minha e na sua vida. Eu quero te ver aqui amanhã, se Deus quiser, no próximo encontro. E que você fique com Deus. Tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.